Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los nesse momento a refletirmos nas Sagradas Escrituras, retomando a nossa exposição do capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 34. Estaremos tratando acerca do tema: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu ler o texto para você. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão aos que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Meus queridos, todos nós sabemos que a fala possui um poder impressionante, tanto para produzir o que é bom, como para gerar o que é mal. Nossa língua pode ser manancial de saúde ou fonte de morte para aqueles que nos ouvem. O apóstolo Paulo, nesta perícope da carta, encerra seu pensamento com uma advertência séria acerca do poder que nossas conversações possuem. Ele diz no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes? Quais são as más conversações? O que significa corromper? É acerca destas questões que eu quero tratar convosco hoje por meio do texto que nós acabamos de ler. Como eu já anunciei em outros momentos, estou expondo uma série de 6 sermões baseados no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós chegamos no terceiro desses 6 sermões. E aí eu quero relembrá-los algumas coisas que nós já falamos aqui mesmo no nosso canal. Há algumas semanas nós estamos expondo esse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que visa corrigir o erro doutrinário que se instalara no coração de alguns membros da igreja,
gerando dúvidas. Esse falso ensino era o de que não há ressurreição dos mortos. A questão, queridos, é que a aceitação deste erro como correto acarretaria gravíssimos problemas, dentre os quais a descrença na própria ressurreição do Senhor. A perda de esperança, pois sem vida eterna, que valor pode ter a nossa fé? A fé, como vimos, seria vã, e a pregação ouvida por nós também seria de nenhum valor se Cristo não tivesse ressuscitado. E se o que os falsos mestres estavam ensinando em Corinto, de que os mortos não ressuscitam, fosse uma verdade, toda a pregação de Paulo seria inútil, toda a fé dos coríntios seria uma fé inútil e o cristianismo seria, na verdade, uma religião completamente vã. Isso revela, queridos, uma questão muito séria, que toda doutrina errada, ela tende a produzir gravíssimos problemas para o povo de Deus. Por isso, queridos, se nós desejamos amar ao Senhor adequadamente, também precisamos estar dispostos a buscar conhecer a verdade revelada nas Escrituras, porque nós não amamos a Deus do sentimentalismo do nosso coração ou da criatividade dos nossos pensamentos. Deus não quer ser amado segundo o critério de cada um. Deus deseja ser amado segundo as Escrituras. O que Deus deseja de você e de mim está revelado nas Sagradas Escrituras. Desprezar a doutrina é desprezar o conhecimento de Deus. E você não pode amar a Deus, servir a Deus, alegrar-se num Deus que você pouco conhece. E esse Deus será conhecido de mim e de você se nós o conhecermos pelas Sagradas Escrituras. Falso ensino é exatamente má conversação. A má conversação desse texto está linkada com o texto que nós trabalhamos na semana passada. O falso ensino, a falsa doutrina é a má conversação. E as más conversações, no versículo 33, apontam para as falsas doutrinas que estavam adentrando o pensamento da igreja e levando irmãos a se corromperem na fé. Corromperem os bons costumes que fazem parte de sua caminhada cristã. A heresia, ela é como um ácido venenoso que corrompe a nossa face ao entrar em contato com a pele. O ácido venenoso da heresia corrompe a sã doutrina e prejudica, dentre muitas questões, a nossa relação com Deus. No texto de hoje, queridos, nós aprenderemos algumas verdades acerca da ressurreição dos mortos e o zelo que nós devemos ter com as más conversações. Bem, a primeira destas verdades é que a ressurreição dos mortos ela tem início em Cristo. Paulo começa o parágrafo explicando aos coríntios que a primeira ressurreição dos mortos foi a de Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Escute o que Paulo diz. Sendo ele as primícias dos que dormem. Temos duas afirmações nesse texto que nós precisamos entender com cautela. A primeira é a afirmação de que Cristo se constitui nas primícias. E o que isso significa? De forma bem simples, Cristo é o primeiro a ressuscitar para a glória eterna. E aí você vai entender por que Cristo se constitui primícia dos que dormem. Quando nós olhamos toda a Escritura, nós vamos recordar que nela nós temos diversos milagres e muitos desses milagres se referem à ressurreição de mortos. Há muitos textos na Escritura que mostram que mortos foram ressuscitados.
Eu vou lhes dar alguns exemplos rapidamente aqui. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Ele ressuscitou dentre os mortos. O filho da Sunamita está em 2 Reis 4:35. Também foi ressuscitado dentre os mortos. Um morto que foi posto em contato com os ossos do profeta Eliseu, que caiu na batalha e caiu exatamente sobre o túmulo onde estava enterrado o profeta Eliseu, e ali ele volta à vida. Isso está em 2 Reis 13:21. Nós temos a filha de Jairo, um texto muito conhecido, está dentre outros lugares registrado em Mateus 9:25. Nós temos também vários santos que ressuscitaram por ocasião da crucificação de Jesus. Esse é um texto bem interessante. Ele está registrado, esse fato, em Mateus 27:52 e em Marcos 5:42. Nós temos também o filho da viúva de Naim, cuja ressurreição está registrada em Lucas 7:15. Nós também temos Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, que está registrada a sua ressurreição em João 11:44. E nós temos ainda em Atos dos Apóstolos, Dorcas, que experimentou a ressurreição. Poderíamos ainda citar Eutico, aquele jovem que estava sentado numa janela quando ouvia a prolongada pregação de Paulo, e ele cai do primeiro andar, vindo assim a morrer. E Paulo desce, então, o ressuscita, ele volta para o primeiro andar, para o cenáculo, e Paulo continua a pregação até o amanhecer daquele dia. Mas a ressurreição citada aqui pelo apóstolo Paulo, ela é diferente destas ressurreições que eu acabo de mencionar para vocês. E a pergunta é, por quê? Porque estes, queridos, ressuscitaram para morrerem novamente. Ressuscitaram para mostrar que o nosso Deus tem poder sobre a morte e anunciar a ressurreição eterna. Esses milagres, eles não são simplesmente porque Jesus teve compaixão dos que morreram. Embora ele tenha tido compaixão dos que morreram, eles ressuscitaram para que esse milagre anunciasse que Cristo é o Senhor da vida. Esse milagre aponta para a ressurreição eterna, da qual Cristo é a primícia, ou as primícias dos que morrem. E aí, queridos, eles morreram novamente e eles estão aguardando a volta do Senhor, quando então ressuscitarão como Cristo em glória para desfrutarem da plenitude da vida eterna. Eles já possuem a vida eterna, mas desfrutarão da plenitude da mesma no último dia, quando os mortos então ressuscitarão. Podemos dizer, queridos, que Jesus é o marco inicial da ressurreição para a vida eterna. Por isso ele se constitui nas primícias. Por primícias, Paulo está se recordando que Deus havia dado a Israel uma festa no Antigo Testamento que apontava para a ressurreição dos mortos. Esta festa era a festa das primícias. Elas anunciavam nova vida. Você deve se lembrar que quando vinham as primeiras colheitas, então elas eram ofertadas ao Senhor. As primícias, então, eram as primeiras sementes a florescerem, vamos dizer dessa maneira. Cristo é, portanto, o início da vida eterna, o primeiro a ressurgir dos mortos. A segunda questão diz respeito a uma expressão comum no primeiro século para se referir àqueles que morreram no Senhor. Essa expressão é dos que dormem. Ela ocorre em outras passagens da Bíblia. Eu quero citar para vocês algumas delas. Por exemplo, Lucas registra a morte de Estevão utilizando-se da expressão adormeceu. Atos 7, versículos 59 e 60. Dizem os versos: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Daniel, capítulo 12, verso 2, também tem uma citação. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Veja, muitos dos que dormem. 1 Coríntios 11:30 diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, se referindo a irmãos que tomavam a Santa Ceia indignamente e estavam morrendo. 1 Coríntios 15:6 também diz assim: Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Comentamos esse texto alguns dias atrás. E em 1 Coríntios 15:20 diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Também lemos em 1 Tessalonicenses. Permitam-me gastar um tempinho com os irmãos nesses textos. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15, também está escrito assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 1 Coríntios 15:18 diz: E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E 2 de Pedro 3,4 diz: E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, todas as vezes que nós vemos essa expressão associada aos antepassados, está se referindo ao fato de que eles morreram. Dormir no Senhor é uma forma bíblica de se referir àqueles que morreram em Jesus, morreram crendo em Jesus, andando nos caminhos de Jesus. Só que isso deu ensejo, queridos, para que algumas pessoas defendessem a ideia de que quando nós morremos, ficamos como num estado de sono da alma, inconscientes, aguardando o juízo final. Essa é uma doutrina que foi extremamente popularizada por algumas seitas evangélicas, que eu não irei citar aqui, mas essas seitas evangélicas passaram a defender que quem morre com Cristo está dormindo, é semelhante ao nosso sono aqui na terra. E aí, queridos, esse sono é chamado de sono da alma. Sua alma estaria dormindo, inconsciente, aguardando o juízo final. Mas eu preciso dizer com muita tranquilidade, não num afã de polemizar, mas num afã de esclarecer, que isso não condiz com as Escrituras. Nossa alma fica consciente diante de Deus. Dormir significa que o corpo está em repouso na terra, aguardando reencontrar-se com a alma no dia da ressurreição dos mortos. Este é o despertar de que o texto nos fala. Então, queridos, dormir no Senhor não é perder a consciência no céu, e sim, simplesmente, está aguardando a ressurreição dos mortos. E foi desta maneira que os nossos símbolos de fé interpretaram a questão. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz no capítulo 32, na sua seção 1ª, o seguinte, abre aspas, os corpos dos homens depois da morte
convertem-se em pó e vêm à corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então, queridos, essa é a explicação da Confissão de Fé de Westminster. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Isso é citado em Atos, capítulo 13, verso 36. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso em Lucas 23, 43, ao homem que estava crucificado. Não faria sentido a alma daquele convertido na cruz estar dormindo na presença do Senhor se Jesus não tivesse dito: hoje estarás comigo no paraíso. Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Apocalipse 7, versículos 4 e 15 diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem, veja só, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se acha assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. As almas dos que morreram, Apocalipse diz que estão servindo dia e noite ao Senhor. Então, queridos, como poderiam essas almas servirem ao Senhor se elas estão dormindo na presença de Deus? Não faz qualquer sentido. O único sentido é que dormir no Senhor significa simplesmente morrer, ter o corpo e a alma separados. O corpo vai para a decomposição, a alma comparece, ou na presença de Deus, aqueles que creem nele nessa vida, ou longe de Deus, aqueles que o rejeitaram nessa vida, ambas aguardando o grande e glorioso dia da ressurreição dos mortos. Quando morremos, nós, os crentes, vamos para a presença de Deus, aguardar a ressurreição. E essa ressurreição já fora experimentada por um único homem que é também Deus, Jesus. Ele é as primícias. Esclarecida essa questão, eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto de nossa mensagem de hoje. Só ressuscitam para a vida os que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, só ressuscitam para a vida eterna aqueles que morreram com Cristo, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus. A união mística com Cristo é o que nos habilita a participarmos das bênçãos dos filhos de Deus. Olhe na sua Bíblia o texto de hoje, os versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esta vivificação da qual nos fala o texto se refere exatamente à ressurreição para a vida eterna.
todos os mortos irão ressuscitar um dia, uns para o horror e tormento eternos, outros para a vida eterna. E aí eu quero trazer novamente à lume a questão da confissão de fé. Não que nós estejamos baseando, construindo a nossa fé nesse documento reformado. Ele é um símbolo, sim, da nossa fé, a base doutrinária da nossa igreja, mas o nosso firme fundamento é as Escrituras. Mas eu cito a confissão de fé porque ela está com a Escritura sobre este tema harmonizada. E aí então, queridos, esse símbolo de fé é de grande importância. Você que não conhece deveria baixar no seu celular, ler, principalmente você que é presbiteriano. Você precisa ler a Confissão de Fé de Westminster. Parece brincadeira citar isso, mas ao longo do meu ministério tenho conhecido muitas queridas ovelhas que nunca em suas vidas leram a Confissão de Fé de Westminster, a despeito dos muitos anos de fé. Às vezes nem as Escrituras, nem a Bíblia foi devidamente lida por alguns dos nossos irmãos em Cristo. Mas deixa eu fechar esse parêntese citando a Confissão de Fé no mesmo capítulo, que é o capítulo 32, só que agora na seção 3ª. E aí veja só, os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Queridos, nos versos 21 e 22, Paulo está falando acerca daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Estes são os que estão em Cristo Jesus agora e que estiveram em Cristo Jesus antes. Quem nele não está, não ressuscitará, mas para a vida eterna, mas sim para a morte eterna. É isso que nos ensina o profeta Daniel, num texto que eu já mencionei aqui. Daniel 12, verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos uma ressurreição que abrange justos e ímpios. Os justos para a recompensa da vida eterna. Os ímpios, que são os que rejeitaram Cristo, para o horror e a vergonha eternos. Então essa é a segunda verdade do texto. Haverá ressurreição para a vida e para a morte. A terceira verdade é que há uma ordem na ressurreição. Isso é algo que às vezes as pessoas confundem, mas há uma ordem aí. Somos ensinados por Paulo que a ressurreição possui uma sequência. Esta sequência não possui longos intervalos de tempo, como algumas correntes escatológicas ensinam, mas ocorre simultaneamente. O verso 23 nos explica: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Deste versículo, já vimos parte de seu cumprimento. Cristo já ressuscitou. As primícias já brotaram. Falta a nossa vez, a vez daqueles que amam a Cristo nesta vida. Esses possuem o dia de sua ressurreição, que é o dia da volta do Senhor. A confissão de fé nos esclarece acerca desse dia com base nas Escrituras, na seção 2ª. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados, transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos, e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidas as suas almas para sempre. Essa passagem da confissão de fé se fundamenta em 3 outras passagens, sendo que 2 são a continuidade desse texto. E aí 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O outro texto é 1 Coríntios
15, 51 e 52, que nós iremos expor daqui a alguns dias. Mas diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E mais adiante, os versos 42 a 44, dizem assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então há uma ordem. Primeiro foi a ressurreição de Cristo. Depois, os que estão vivos serão transformados. Os mortos todos ressuscitarão. Os vivos transformados, que servem a Deus, se unem aos ressuscitados que servirão a Deus e sobem para encontrarem com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitam, que não pertencem a Deus, se unem aos vivos, que são transformados também. E esses mortos, com os vivos transformados, que não pertencem a Deus, vão contemplar nós, os crentes, transformados e ressuscitados, vindo com o Senhor sobre as nuvens dos céus. E aí, queridos, todos se ajoelharão. Todos os ímpios, todos os que o odiaram, todos os ateístas, todos os que negam a Cristo, todos os seguidores de movimentos ou seitas ou ideologias alheios às Escrituras verão esta cena. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ali naqueles ímpios ressuscitados haverá Adolf Hitler, haverá todos os ímpios da história, os maiores perseguidores do cristianismo, Nero, todos os grandes líderes estarão ali ressuscitados, vendo o nosso retorno nas nuvens dos céus com o Senhor. E eles vão se ajoelhar e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas será tarde demais para eles, porque não procede de fé como o nosso caso. Nós cremos no Senhor pela fé. E naquele dia experimentaremos a maior de todas as vitórias. Que grande e glorioso dia. Há uma quarta questão aqui que precisa ser destacada. A ressurreição, queridos, é o brado de vitória sobre o último inimigo a ser derrotado. Versos 24 e 28. Vamos já ler esses versos. Mas acompanhando o raciocínio teológico do apóstolo Paulo, a ressurreição marca o brado de vitória sobre o último inimigo a ser derrotado, a morte. Quando houver a ressurreição, se cumprirá a missão de Jesus. Qual missão? A de restaurar o reino e devolvê-lo ao Pai. Agora Jesus está assentado no trono, mas quando ele derrotar a morte, devolverá o trono ao Senhor. Então virá o fim. Os versos 24 a 28 são extraordinários. Veja só. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não sei se você compreendeu a linguagem do apóstolo Paulo, mas ela é riquíssima. Quando Cristo ressuscitou, ele subiu ao céu para tomar posse do reino. Conferiu autoridade aos discípulos para pregarem o evangelho. Ele está assentado no trono desde sua ascensão, pois inaugurou o seu reino, que está crescendo na terra a cada novo convertido. Mas um dia ele voltará, e então haverá a plenitude desse reino. Apocalipse nos mostra isso no capítulo 5. É emocionante ver a inauguração desse reino. É um texto pouco extenso, mas eu gostaria de ler para a nossa edificação. Eu vou ler. Emocione-se com esse texto, assim como eu também. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, João está dizendo isso. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quem é esse? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Ele tinha 7 chifres, ou seja, autoridade, poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aí o que acontece? Quando Cristo morre e vence e vai até o trono e toma o livro, ali ele está recebendo a autoridade, o domínio, o poder para reinar. Volte ainda ao texto. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, as orações serão respondidas. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e desatar-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o reino do nosso Deus. Ele tira de todos esses reinos, e veja, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão aonde? Sobre a terra. Isso está acontecendo hoje. A igreja está reinando sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ah, queridos, que texto! Esse texto nos mostra a inauguração do reino de Deus.
Cristo começou a reinar quando estava morto e voltou a viver, ou seja, na sua ressurreição. Mas o seu reino atingirá a plenitude quando ele voltar em glória, na sua segunda vinda. Assim começa o Apocalipse, mostrando o reino sendo inaugurado e o reino atingindo sua plenitude. E é na plenitude do reino que ocorrerá a ressurreição dos mortos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Há uma quinta questão aqui. Sem a ressurreição, não há sentido na fé. Tudo é vão. Agora que a doutrina foi exposta, vem a grande questão. Sem a ressurreição, o próprio batismo não tem sentido para a vida eterna. Porque o batismo seria no nome daqueles que morreram. Somos batizados em nome de Jesus que vive. Sem a ressurreição, Cristo estaria morto. E o batismo seria pelos mortos. Veja o raciocínio de Paulo. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Entenda, sem a ressurreição, todo o labor de Paulo seria uma loucura, pois sacrificou a vida por quem estaria morto. Você conhece a história de Paulo, sabe tudo que ele passou. Será que alguém estaria disposto a passar por tudo aquilo por um morto? Veja o verso 30 a 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. A vida de Paulo era escapar da morte todos os dias. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sem a ressurreição dos mortos, aquela questão faria mais sentido. Ser ou não ser? Quem sou? De onde vim e para onde vou? Sem a ressurreição dos mortos, a vida é um glorioso vazio. Um vazio gloriosamente entregue às trevas. Ah, queridos, de forma alguma. Vem o tema do sermão de hoje. As más conversações são as más doutrinas que Paulo está confrontando nesse texto. Todo ensino errado é uma má conversação e corrompe a fé da igreja, desfigura suas bases. Paulo alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, queridos, é tão necessário abandonarmos as más doutrinas e recuperarmos a sobriedade. Pois descrer na ressurreição é um pecado que nos levará a outros mais. O verso 34 diz: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Quero concluir dizendo: devemos crer na ressurreição, pois nosso Senhor é a prova dela. Cristo se constitui nas primícias dos que dormem. Um dia ressuscitaremos e nosso reinado com Cristo será pleno. Descrer dessas doutrinas é o mesmo que perverter e desfigurar a fé, o que trará evidências da falta de conhecimento de Deus.
Então, meu apelo com essa palavra é: retornemos à sobriedade espiritual. Você que tem andado longe da Escritura, você que não tem levado a sério a Escritura, você que não faz do ensino bíblico uma âncora para que você esteja firme no mar revolto dessa vida, muito cuidado. Cuidado com as más conversações. Corrompem os bons costumes, as boas doutrinas. E se alegre, porque Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitaremos. Uns para a vida eterna. Espero que você esteja entre eles. Outros para a morte e horror eterno. Quero orar por sua vida. Querido Deus, abençoe cada um que assistiu esse vídeo, que foi abençoado com essa palavra. E que se essa mensagem despertou curiosidade e talvez dúvidas no coração de quem ouve, que te busquem mais intensamente. Mas que essa mensagem tenha também trazido alento às nossas almas afligidas. A questão mais importante não é viver ou morrer, é se nós estamos vivendo com Cristo para morrermos com Cristo. Porque se com Ele morrermos, certamente com Ele viveremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de entrar neste lar que me assiste agora. Derrama a bênção